Bom dia a todos. Começando mais um Clube do Artigo. Eu sou Rafaela Ribeiro, fisioterapeuta da Cardioped Brasil, e essa apresentação é como parte do programa de residência de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo de hoje é titulado como Análise Individualizada e Tratamento da Dificuldade do Desmame e da Ventilação após a cirurgia cardíaca aberta em crianças pequenas com doenças cardíacas congênitas. Esse artigo foi publicado no dia 1º de junho de 2022 e eu deixei o link aqui nessa página disponibilizado para quem quiser ver o artigo na íntegra. Bom, a ventilação mecânica é uma estratégia muito eficaz nas crianças com cardiopatias congênitas após a cirurgia cardíaca. A maioria desses pacientes são desmamados da ventilação mecânica com sucesso, porém tem cerca de 6 a 27% desses cenários que têm uma dificuldade de desmame ventilatório. Essa dificuldade pode ser definida como insucesso de eletivar esse paciente num teste de respiração espontânea em menos de 24 horas para uma possível extubação orotraqueal. As complicações como lesões pulmonares associadas à ventilação mecânica, desnutrição e pneumonia associada à ventilação mecânica são frequentemente encontradas, levando a maiores taxas de falha de extubação, levando a maiores taxas de internação hospitalares, custos mais elevados e aumento do consumo de recursos médicos. As dificuldades no desmame dessas crianças também podem ser relacionadas à instabilidade hemodinâmica, hipertensão pulmonar, retardo no despertar, estenose traqueal, infecção pulmonar e disfunção diafragmática no pós-operatório. Embora existam alguns estudos na literatura analisando os fatores de risco de falha de extubação, há poucos estudos analisando o tratamento da falha e desmame de ventilação mecânica invasiva no pós-cirurgia cardíaca. Esses fatores também podem ser observados em UTIs não cardíacas. As características clínicas após essa cirurgia cardíaca são diferentes. Elas podem ser acompanhadas como inibição da função cardíaca, desnutrição do tecido mediastinal e torácico, danos a órgãos e inflamação sistêmica após a circulação extracorpórea. Assim, o tratamento fica mais complexo e o prognóstico menos otimista. É extremamente desafiador, pois essa combinação de condições pode exigir mudanças e alterações nas estratégias convencionais dessas crianças. Então, o objetivo do artigo foi revisar o tratamento cirúrgico dos pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas, os fatores primários que afetam o desmame, exceto razões cardíacas, incluindo shunt residual, e propostas de planos de tratamento individualizados. O método do estudo foi um estudo retrospectivo em pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas, utilizando o sistema de informação hospitalar, no Departamento de Cirurgia Cardíaca do 2º Hospital de Chiangya, Hospital Infantil de Yunnan e Hospital Popular de Yunnan, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2020. Os critérios de inclusões foram crianças com menos de 36 meses com o diagnóstico de cardiopatia congênita, desmame bem-sucedido após ventilação mecânica por mais de 7 dias e nenhuma condição que afetasse esse desmame, como estabilidade hemodinâmica, hipertensão pulmonar e atraso no despertar. E os critérios de exclusão foram o desmame prolongado devido à correção incompleta da malformação cardíaca, então eles pegaram só crianças com correção, que fizeram correção total, né, sem paliativo, instabilidade hemodinâmica pós-operatório, fechamento tardio do tórax no pós-operatório, necessidade de ECMO no pós-operatório e cirurgia secundária a curto prazo. As estatísticas, todos os dados são apresentados como média erro padrão da média. Para todos os dados experimentais, os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o software Statistical Product and Service Solution 14.0. O teste x² foi realizado para determinar diferenças entre os grupos. Um valor de P menor que 0,05 foi considerado significativo. Então, o resultado dos estudos foram 4.971 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca aberta, sendo que a maioria desses pacientes tiveram um desmame bem-sucedido da ventilação mecânica. Esses pacientes conseguiram ficar em teste de respiração espontânea, no modo pressão de suporte, com uma PEP de 5, pressão de suporte de 14, uma FiO2 de 50%, ventilando com volume corrente maior que 7 ml por quilo, lembrando que sem distúrbio eletrolíticos e desequilíbrio ácido-base, com lactato menor que 3 e sem edema residual grave. E 75 desses pacientes tiveram dificuldade de desmame, então eles não conseguiram realizar o desmame dos parâmetros ventilatórios, não conseguindo eletivar esse paciente para teste de respiração espontânea, ou realizaram a extubação e teve falha nas primeiras 24 horas.
Então, aqui é o perfil dos pacientes no pré-operatório. Ocorreram 23 casos de estenose traqueobrônquica, sendo 12 feminino e 11 masculino, com idade média de 7 a 2 meses e peso de 7 a 1 quilo. Houve 17 casos de desmotilidade diafragmática, sendo 6 feminino e 11 masculino, com média de idade de 9 a 4 meses e peso de 7 a 1 quilos. E 35 casos de pneumonia grave, 15 do sexo feminino, 20 do masculino, com idade de 3 a 1 mês e o peso de 5 a 1 quilo. Então, confirmação de diagnóstico, aqui é uma tomografia pulmonar, mostrando a estenose de vias aéreas, que foi causada por sling da artéria pulmonar, nas imagens A e B, duplo arco aórtico, nas imagens C e D, e estenose de traqueia, nas imagens E e F. Na confirmação do diagnóstico, tivemos, na estenose traqueal, a confirmação por tomografia de tórax. No pré-operatório foram 20 crianças, no pós-operatório 3 crianças. Por bronco foram, no pós-operatório, 4 crianças, tendo uma média de 17 dias de ventilação mecânica. Na disfunção diafragmática foi diagnosticado por raio-x de tórax 17 crianças no pós-operatório, foram 33, média de 33 dias de ventilação mecânica, e de infecção pulmonar grave foi por tomografia, 22 crianças no pré-operatório, e por raio-x de tórax, 35 crianças no pré-operatório, com 11 dias de ventilação mecânica. Então, tratamento individualizado para cada grupo desses casos, né? No grupo de estenose de vias aéreas, que foram 23 casos, 7 crianças foram submetidas a traqueoplastia, 4 com implante de stent traqueal ou bronquiectasia, 4 com intubação traqueal, 6 ventilação mecânica prolongada e 2 com traqueostomia. Então, aqui as imagens da operação de slide traqueal, a traqueia tratada cirurgicamente na imagem E, que mostra o antes, e o F, que mostra o depois. E aqui é a imagem pós-operatória de implante de stent de broncoscopia, na imagem A, e um raio-x de tórax mostrando esse stent no bronco na imagem B. No tratamento individualizado do grupo de paralisia diafragmática, foram 17 casos, 8 foram tratados como... 8 foram controlados com ventilação mecânica prolongada, na posição semi-reclinada a 45 graus, e aspiração adequada de secreções de vias aéreas. No artigo, eles explicam que eles usam muito a posição semi-reclinada para a força da gravidade de diafragmas descerem e a criança acostumar a respirar com a força da gravidade ajudando, na intenção de não ser aplicada essa criança posteriormente, né? 5 crianças foram traqueostomizadas, sendo elas tiveram paralisia bilateral e pacientes com respiração anormal grave. 4 tiveram aplicatura diafragmática, sendo que elas tiveram elevação significativa da cúpula com respiração anormal. Aqui, imagens de raio-x de tórax no pós-operatório e tomografia mostrando a elevação das cúpulas. No tratamento do grupo de infecção pulmonar grave, que foram 35 casos, todos os casos foram tratados com drenagem postural, posição prona, aspiração de secreções de vias aéreas, antibióticos e desmame gradual da ventilação até extubação traqueal. E aqui um raio-x mostrando uma infecção pulmonar grave. Então, na duração da ventilação mecânica, todos os pacientes se recuperaram, tiveram alta hospitalar. O tempo de uso do ventilador variou de 8 a 55 dias. A paralisia diafragmática foi uma média de 13 a 33 dias de ventilação, infecção pulmonar de 3 a 11 dias, e estenose de vias aéreas de 9 a 17 dias. E aqui são os 3 fatores, é um fluxograma, né, que mostra os 3 fatores de desmame difícil da ventilação, que o artigo fala. Então, na pneumonia grave, na PAV, eles fazem uma rotina de terapia, né, que quando a criança tem dificuldade de desmame, eles fazem a remoção da secreção, a posição prona, a bronco e o teste de respiração espontânea. Realizam a extubação, essa criança vai para a VNI. Se caso ela tiver falha de extubação, é reintubada e volta à rotina de terapia novamente, tá? No caso de paralisia diafragmática, a rotina de terapia deles é a posição semi-inclinada, com a ventilação prolongada e exercício respiratório. Se tiver alívio desses sintomas, desse padrão apical da paralisia, eles continuam essa rotina de terapia até melhora. Se não tiver alívio de sintomas, aí a criança vai para a aplicatura. No caso da lesão de vias aéreas, eles fazem uma tomografia,
fazem a tomografia de tórax. Se tiver menor que 50% de diâmetro da traqueia na tomografia, do padrão. Se tiver, eles fazem cirurgia traqueal. Se não tiver menos que 50% do diâmetro, eles fazem uma rotina de terapia, que é dilatação da traqueia por cânula orotraqueal, stent traqueal e traqueostomia. Então, a conclusão, os autores concluem que as principais causas de dificuldade de desmame ventilatório foram a lesão de vias aéreas, a paralisia diafragmática e a infecção pulmonar grave, e decisões de tratamento individualizado devem ser tomadas ao prestar cuidados a esses pacientes. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. Hoje, no dia 12 de dezembro de 2023, estamos aqui conversando sobre a metodologia empregada no trabalho apresentado pela Rafaela, sobre uma análise individualizada e tratamento das dificuldades de liberação de ventilação após cirurgia cardíaca em crianças jovens com cardiopatia congênita. Um trabalho recente, 2022, publicado numa revista boa, por uma equipe da China. Bem, inicialmente, quanto ao tipo de estudo. É um estudo nitidamente quantitativo, né? São feitos cálculos, porcentagens, dados estatísticos. Então, é um estudo quantitativo. Ele é de campo, porque não houve intervenção nesse momento, é uma revisão de prontuários, um estudo de campo. Caracteristicamente longitudinal retrospectivo, não por ser levantamento de prontuário, mas porque os autores partem de um efeito, né, uma condição de dificuldade de extubação, e vão buscar eventos associados no passado. Então, você parte do efeito em busca de eventos associados, ou, entre aspas, fatores de risco. E, por fim, é um estudo visando avaliação de prognóstico. Então, em resumo, ele é quantitativo, de campo, longitudinal, retrospectivo e com finalidades de prognóstico. Então, quando a gente lê o método, eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente, porque esse estudo tem várias falhas, muitos erros estatísticos e metodológicos. Então, vamos acompanhar juntos. Ele começa dizendo que analisamos retrospectivamente prontuários de 4.971 pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas tratadas em 3 centros terciários de cardiopatias congênitas da China, de janeiro de 2005 a dezembro de 2020. Realmente é um estudo retrospectivo, como eu disse, não por levantar prontuário, mas por partir de um efeito em busca de causas. Isso a gente confirma na continuação da frase, quando ele diz: selecionamos aqueles com dificuldade de extubação, então esse é o efeito, e a partir daí, na linha seguinte, realizamos uma análise dos fatores de risco, né? Então, ele partiu do efeito, que era a dificuldade de extubação, e foi procurar eventos associados no passado. Ele chamou aqui de fatores de risco, não é um termo adequado, porque fator de risco é usado para estudos prospectivos. Então, você parte de uma causa e vai buscar um efeito. Quando o estudo é retrospectivo, não se chama de fator de risco, sim de fatores associados, porque não foi acompanhado, foi feito um segmento de longitudinal prospectivo. Ficou claro isso? Então, é um estudo retrospectivo, porque parte do efeito, de dificuldade de desmame, e vai buscar eventos associados no passado. Não use o termo fatores de risco para estudos retrospectivos. A estatística tem um erro muito grave, preste atenção.
Ele fala que todos os dados são apresentados como média, mais ou menos erro padrão da média. A gente está acostumado a ver a informação de média, mais ou menos desvio padrão, não erro padrão. Erro padrão, ele só é usado em populações. Então, se você fosse ver, por exemplo, o peso da população de São José do Rio Preto, teria que pesar todo mundo, tirar a média e é sim um erro padrão, porque você tem toda a população medida. Quando a gente analisa uma amostra, seria média mais ou menos desvio padrão, né? O erro padrão ele dá uma informação de população e não de amostra. Bem, para todos os dados experimentais foi usado esse programa estatístico, tudo bem, é um bom programa, mas aqui tem uma outra falha grave. O teste Q quadrado, é assim que se lê, esse x2 ele é no Q quadrado. O teste Q quadrado foi realizado para determinar diferenças entre os grupos. Veja bem, nós já vimos isso no curso de estatística, e sempre a gente fala nas avaliações metodológicas. O teste Q quadrado é um teste para variáveis qualitativas. Ele compara a quantidade de coisas em um grupo contra a quantidade de coisas em outro grupo. Aqui, ele fala que usou para todos os dados média e erro padrão. Ora, média só se faz de número verdadeiro que permita fração, que tenha distribuição gaussiana. Nunca seria usado o teste Q quadrado para isso. O teste Q quadrado é para variável qualitativa. Além do mais, tem um fator que deve ser lembrado, que o Q quadrado tem limitações. Ele não pode ser usado para amostras pequenas, amostras com menos de 20 casos, ou amostras em que algum dos elementos da tabela de associação tem um valor menor do que 5. Então, se algum valor esperado for menor do que 5, se a amostra total for menor do que 20, não se pode usar Q quadrado. Teria que usar teste de Fisher. Então, essa metodologia estatística está muito comprometida. Vamos lá. Nos resultados, ele fala que 75 pacientes foram identificados no banco de dados, e aí 23 tinham estenose de vias aéreas, 17 disfunção diafragmática e 35 infecção pulmonar. Na sequência, a gente vai ver uma outra falha estatística. Então, ele fala que o tempo de intubação no grupo com estenose de vias aéreas foi de 17,7, mais ou menos 9 dias. Pelo que ele disse lá na metodologia, esse 9 seria erro padrão. Pelo que ele diz na metodologia, mas pelo valor numérico em si, eu desconfio que não, porque é um valor muito alto, e o erro padrão costuma ser um valor muito baixinho, porque ele é a raiz quadrada do desvio padrão. Então, eu estou achando esse 9 muito alto, perto do 17, então teria que ser um desvio padrão. E assim ele fala para a média e desvio padrão no grupo com disfunção diafragmática, que foi 33,6, mais ou menos 13,9, e 11,9, mais ou menos 3,8 dias no grupo com infecção pulmonar. Aqui vem um outro questionamento. Bom, o teste que teria que usar seria teste T, se fosse comparar a média, né, que ele não menciona, ou então Mann-Whitney, se a diferença não fosse, se a distribuição não fosse gaussiana. Mas o que eu quero salientar é que dias de internação não permite fração, né? É uma variável quantitativa discreta. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, não se tira a média de tempo de internação em dias, que é uma variável quantitativa discreta. Então, aqui não permite média e desvio padrão, nem erro padrão, teria que ser usado mediana. A mediana é uma linha imaginária que divide os valores em 50% mais baixos, separado dos 50% mais altos. Então, aqui uma outra falha, ele deveria ter usado o mediano
porque dias de internação não é uma variável quantitativa contínua. O teste seria, no caso, Mann-Whitney, para comparar a mediana de um grupo contra a mediana de outro grupo. Esse valor que ele cita, de 75 casos em 4.971, permite o cálculo de prevalência desse problema. Ele não mencionou, mas fazendo 75 sobre 4.971, dá 0,01508, ou seja, 1,5%. Então, é uma ocorrência muito baixa, né? Não sei qual seria a prevalência aqui no nosso serviço, mas 1,51% é uma prevalência bem reduzida, sem tanta relevância clínica assim. Agora vejamos a tabela que ele mostra. Vocês avaliaram essa tabela? Alguém tem alguma crítica? Vamos lá. Veja que ele vai dando as comparações, as quantidades de coisas em cada subgrupo, né? E para a idade e peso corporal, ele indicou a média e o desvio padrão, ou o erro padrão, se for real a informação dele. Então, a idade foi de 7,09, mais ou menos 2,19, ou seja, 68% da amostra, ou seja, um desvio padrão, estava entre mais ou menos 5 anos e 9 anos. Isso para a desmotilidade diafragmática, 9,7 mais ou menos 4,78. Veja que é uma distribuição muito larga. Provavelmente não tem distribuição gaussiana. Como eu disse, teria que usar teste de Mann-Whitney para comparar medianas e não que quadrado, que não cabe aí, e também média, não sei, né, TST não seria indicado. Vejam que na coluna dos valores de P, alguns estão bem baixos. Eu cito aqui, por exemplo, o anel aórtico, 3 casos causando estenose traqueobronquial, aí 0 e 0. E ele dá um P de 0,0442, ou seja, significante. Não tem o menor sentido isso, porque além de ser uma casuística extremamente baixa, só 3 casos, não tem como comparar anel aórtico com desmotilidade diafragmática ou pneumonia grave. Né? Não sei o que ele comparou aí. Se comparou cada grupo entre si, estenose traqueobronquial com desmotilidade diafragmática, com pneumonia grave. Não tem sentido clínico essa comparação intergrupos, né? E se fosse intragrupo, ou seja, só nas pessoas com anel vascular aórtico, 3 tinham estenose traqueobronquial, mas quantas não tinham? Ele não informa quantos tinham anel e não tinham estenose traqueobronquial. Aí sim seria calculado, eventualmente, um teste estatístico, mas não o que quadrado, porque com 3 casos, como eu disse, qualquer casinha menor que 5 ou um total menor que 20 não permite teste que quadrado. Isso vale para outras comparações. Lá embaixo nós temos tetralogia de Fallot, 4 casos com motilidade diafragmática, 0, 0 nos outros, como tinha que ser mesmo, e dá um P absurdamente baixo, 0,003. Não dá para saber com quem ele comparou. Então, eu acho que, em termos de aspectos positivos e negativos, o aspecto positivo único que eu ressalto seria essa apresentação de um fluxograma que ele dá, talvez tenha uma utilidade para ser seguido nesses casos, mas vários pontos negativos na parte metodológica, né? Pontos fracos, fragilidades, limitações, porque os testes estatísticos não foram adequados, a apresentação dos dados não é correta, provavelmente invalida, né,
análise estatística. Não invalida as conclusões, porque os dados são clínicos, né, de observação clínica, não há tanta relevância em comparar estatisticamente um grupo com outro. Mas é uma falha bem gritante do trabalho. Então, assim eu encerro a primeira parte da nossa discussão. Muito obrigado.